O faixa preta perguntou a um zelador negro para lutar com ele por diversão. O que aconteceu em seguida silenciou toda a academia de artes marciais. Ei, você aí, faxineiro! Que tal uma rápida demonstração? Gritou Derek Mitchell do centro do tatame, seu faixa preta brilhando sobre as luzes fluorescentes da academia. Aposto que você nunca viu uma luta de verdade na sua vida, certo? James Washington parou de esfregar o chão e lentamente olhou para cima. Aos 42 anos, ele estava trabalhando como zelador naquela academia há apenas 3 semanas, sempre chegando depois do horário, quando os alunos já tinham ido embora. Mas naquela quinta-feira à noite, o treinamento da turma avançada havia se estendido além do horário usual. Não quero incomodá-lo, sensei, James respondeu calmamente, voltando a esfregar uma mancha teimosa no chão. Vou terminar aqui para que você possa voltar ao treino. Derek soltou uma risada alta e teatral que ecoou pela academia. Pessoal, olhem só isso! O cara tem medo de até pisar no tatame! Os 8 alunos presentes sorriram nervosamente, alguns claramente desconfortáveis com a situação. O que Derek não sabia era que James havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer completamente quem ele realmente era. 20 anos desde que deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos guardando o segredo que nem sua filha adolescente sabia. Vamos lá, cara, Derek continuou, aproximando-se dele com aquele sorriso arrogante que usava para intimidar iniciantes. Apenas uma pequena demonstração. Aposto que você nem sabe como fazer uma guarda básica. Que tal mostrar aos meus alunos a diferença entre alguém que treina e alguém que apenas limpa? James sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo dormente sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos encontraram os de Derek brevemente, e por uma fração de segundo, algo passou entre eles que fez o instrutor dar um passo involuntário para trás. Apenas uma demonstração educativa, Derek insistiu, agora tentando esconder a repentina incerteza na voz. Nada muito sério. Só para mostrar aos iniciantes por que é importante respeitar as artes marciais. James colocou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Ao redor da academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, James disse finalmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai se desculpar com todos eles por transformar o tatame em um circo. Derek sorriu, mas dessa vez o som saiu um pouco forçado. Me desculpar? Cara, você é que vai estar pedindo desculpas ao chão quando encontrar com ele. O que nenhuma daquelas pessoas sabia era que James Washington havia sido James Tempestade Silenciosa Washington. 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Ele havia se aposentado no auge da carreira após um acidente que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treino. Desde então, havia jurado nunca mais lutar. Mas algumas promessas são feitas para ser quebradas quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando dessa história de superação e justiça, não esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Derek Mitchell. Derek ajustou seu faixa preta com um gesto teatral, claramente saboreando cada segundo de atenção. Pessoal, se aproximem! Vocês estão prestes a ver uma demonstração prática de por que existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. James observou quando os 8 alunos formaram um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis. Uma jovem asiática com o cabelo preso para trás murmurou algo para o colega ao seu lado, que apenas balançou a cabeça em desaprovação. Vejam, pessoal, aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para... Bem, vocês sabem. James sentiu aquela pontada familiar no peito, a mesma que havia sentido 20 anos atrás, quando ouviu comentários similares a lutadores que não pareciam campeões. A diferença era que agora, aos 42 anos, havia aprendido a transformar raiva em combustível para algo muito mais poderoso que socos.
Sensei Derek, a jovem asiática interrompeu timidamente. Talvez possamos continuar nosso treino normal. Está ficando tarde. E... Sarah-chan, você está questionando minha metodologia de ensino? Sente-se e observe. Você vai aprender mais nos próximos 5 minutos do que em um mês de treinamento convencional. James percebeu como Derek usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo nos olhos dela, o mesmo olhar que havia visto no espelho 2 décadas atrás, quando acordou em pânico lembrando do acidente que tirou a vida de Tony Martello Rodrigues, seu melhor amigo e parceiro de treino. Tony havia morrido por causa dele. Era simples assim. Uma série de socos que James havia desferido com vigor excessivo durante uma luta. Tony caiu, bateu a cabeça no chão de forma estranha e nunca mais acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas James sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários racistas da plateia naquela noite. Então, zelador, Derek zumbou. Que tal mostrar aos meus alunos como fazer uma guarda básica? Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão? Risadas ecoaram pela academia, mas James permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento ele estava de volta naquele ringue em Las Vegas, ouvindo os mesmos tipos de comentários que precederam a tragédia que mudou sua vida para sempre. Qual é o problema? Tá com medo? Derek insistiu, agora circulando James como um predador. Ou vai ficar aí parado como um poste, como faz com um esfregão todos os dias? Foi quando Derek cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou James levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais por suas ações. James absorveu o empurrão sem se mover uma polegada. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Derek sentiu como se tivesse tentado empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por uma fração de segundo. Interessante, James murmurou, mais para si mesmo do que para Derek. Faz tempo que alguém tenta me provocar assim. Havia algo na voz de James que mudou a atmosfera. Não era ameaça ou raiva, era a calma assustadora de alguém que havia caminhado por vales muito mais sombrios e emergido transformado. Derek, incapaz de interpretar os sinais de perigo, dobrou a aposta. Ouviram isso, pessoal? Ele acha que é interessante. Que tal mostrarmos a ele a diferença entre achar e saber? O que Derek não entendia era que cada palavra e gesto humilhante estava despertando algo em James que havia estado adormecido por 2 décadas. Não raiva ou sede de vingança, mas algo muito mais perigoso. A memória cristalina de quem ele realmente era quando parou de se esconder. Sarah-chan observava a cena com crescente desconforto. Havia algo sobre a forma como o zelador respirava, como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente, que a lembrava dos documentários sobre grandes predadores que assistia no Discovery Channel. A calma antes do ataque. Última chance, parceiro, Derek anunciou, agora claramente irritado pela falta de resposta de James. Ou você aceita a demonstração como um homem, ou eu chamo a segurança para te escoltar para fora. E adivinha, você perde o emprego também. James abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Derek, o instrutor sentiu um frio percorrer sua espinha, como se acabasse de a despertar um dragão que pensava ser um lagarto inofensivo. Tudo bem, James disse, finalmente. Sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes ficarem em silêncio imediatamente. Derek sorriu, mas dessa vez o som saiu nervoso. Explicar? Cara, você é que vai ter muito o que explicar quando estiver no chão. O que nenhum deles sabia era que James havia passado os últimos 20 anos, não apenas fugindo do seu passado, mas aperfeiçoando um controle emocional
que havia transformado sua antiga raiva destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhação apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele, uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Derek estava prestes a descobrir da pior forma possível. Derek ajustou sua postura, claramente satisfeito com o silêncio respeitoso que havia caído sobre a academia. Seus 8 alunos formaram um círculo perfeito ao redor do tatame, alguns ansiosos pela demonstração, outros visivelmente incomodados com a situação se desenrolando diante deles. Sensei, pessoal, vocês estão prestes a testemunhar uma lição que vale mais que 6 meses de treinamento, Derek anunciou teatralmente, estendendo os braços como um showman. A diferença entre aqueles que dedicam suas vidas às artes marciais e aqueles que apenas, limpam o chão onde lutadores de verdade caminham. James permaneceu imóvel no centro do tatame, mas algo havia mudado em sua respiração. Seus olhos se fecharam brevemente, e por um momento ele não estava mais naquela academia em Denver, estava de volta no Ginásio Nacional em Las Vegas 22 anos atrás, ouvindo os mesmos tipos de comentários que precederam a tragédia que mudou sua vida para sempre. "Olhem esse negrinho", alguém das arquibancadas havia gritado naquela noite distante. "Aposto que não dura 3 rounds contra um lutador de verdade." James havia vencido por finalização técnica no segundo round, mas a vitória lhe havia custado caro. A pressão dos comentários racistas havia feito ele perder o controle durante a sessão de treino seguinte, resultando na morte acidental de Tony Rodrigues. "Então, zelador", Derek zombou, "que tal mostrar aos meus alunos como fazer uma guarda básica? Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregão?" É quando Sarah Chan não conseguiu ficar em silêncio por mais tempo. A estudante de 22 anos, faixa roxa em jiu-jitsu e mestranda em psicologia esportiva, havia passado os últimos 2 anos documentando casos de discriminação no esporte para a sua tese. O que ela estava testemunhando era material academicamente valioso, mas também profundamente perturbador. "Sensei Derek, posso fazer uma pergunta? Por que exatamente você acha necessário humilhar alguém que só está fazendo o seu trabalho?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek lentamente se virou para Sarah, seus olhos se estreitando com uma mista de surpresa e irritação. "Desculpe, Sarah, mas quem está dando aula aqui?" "Você está. Mas isso não deveria incluir humilhação racial disfarçada de demonstração técnica." Vários alunos trocaram olhares nervosos. Nenhum havia confrontado Derek dessa forma antes. O instrutor sentiu seu rosto corar com uma mista de raiva e constrangimento. "Racial?" Derek sorriu forçadamente. "Isso não tem nada a ver com raça. Tem a ver com o respeito pelas artes marciais e conhecer seu lugar." James abriu os olhos lentamente. Havia algo na forma como Sarah havia falado, na coragem de uma jovem mulher defendendo a autoridade estabelecida, que o lembrou da sua irmã mais nova, Keisha. Ela tinha essa mesma determinação, essa mesma recusa em aceitar injustiça silenciosamente. Keisha havia morrido aos 17 anos, vítima de uma bala perdida durante um confronto policial em seu bairro. James estava competindo no Japão quando recebeu a notícia. Mais uma pessoa que amava, perdida, enquanto ele perseguia glória em ringues distantes. Mais uma razão para abandonar tudo e desaparecer na simplicidade de uma vida anônima. Sarah disse em uma voz perigosamente baixa: "Sarah, se você não consegue respeitar meus métodos de ensino, talvez devesse procurar outra academia. Há lugares mais adequados para pessoas com sua mentalidade." A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Sarah sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve sua posição. "Minha mensalidade está paga, sensei, e acredito que todos aqui merecem um ambiente de aprendizado baseado em respeito mútuo, não humilhação."
Foi quando James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a sorrir. Não era um sorriso nervoso ou submisso. Era o sorriso lento e calculado de alguém que acabava de encontrar uma razão para parar de se esconder. Por 20 anos, ele havia carregado o peso da culpa por 2 mortes que haviam resultado indiretamente do seu envolvimento no mundo do combate. Agora, vendo uma jovem corajosa defendendo princípios de justiça que ele havia abandonado décadas atrás, James Washington começou a se lembrar de quem ele realmente era quando parou de se esconder. Derek, James disse finalmente, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que fez todos na sala se voltarem para ele. A jovem está certa. Isso não é sobre artes marciais. É sobre você tentando se sentir importante e menosprezando outros. Derek girou sobre os calcanhares, seu rosto vermelho de indignação. Como ousa me dar lições sobre artes marciais? Você nem sabe o que é um dojo. James deu um passo à frente, e algo fundamental mudou em sua postura. Seus ombros se endireitaram, seu centro de gravidade se abaixou imperceptivelmente e seus pés se posicionaram numa posição que qualquer lutador experiente reconheceria imediatamente como perfeita. Na verdade, James disse calmamente, eu sei exatamente o que é um dojo, e sei que este lugar parou de ser um há muito tempo. Derek sentiu um frio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo sobre a forma como James se movia agora, como ocupava o espaço, que despertou todos os seus instintos de autopreservação. Mas seu orgulho ferido não o permitiria recuar. Chega de conversa, Derek rosnou, assumindo sua posição de combate favorita. Vou te ensinar respeito do jeito difícil. Sarah observou a cena com crescente apreensão, mas também com fascinação profissional. Ela havia documentado centenas de horas de lutas e competições para sua pesquisa, e algo sobre a forma como o zelador se movia a lembrava dos grandes mestres que havia estudado em vídeos históricos. A economia de movimento, a respiração controlada, a presença calma que irradiava poder contido. James fechou os olhos brevemente e permitiu que 22 anos de memória muscular ressurgissem. Cada técnica aperfeiçoada, cada vitória conquistada, cada lição aprendida nos ringues mais brutais do mundo. Quando os abriu novamente, Derek estava olhando diretamente nos olhos de tempestade silenciosa Washington, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Última chance de se desculpar, James ofereceu gentilmente. Para ela, para seus alunos e para transformar este lugar de volta num espaço de aprendizado. Derek sorriu, mas o som saiu nervoso e forçado. Me desculpar? Cara, você vai estar implorando perdão quando estiver no chão. O que Derek não conseguia ver é que James já havia identificado todas as suas fraquezas técnicas. A guarda alta que deixava seu corpo exposto, a tendência de recuar com a perna direita primeiro, a forma como telegrafava os seus socos com micromovimentos do ombro. 22 anos longe do ringue não haviam apagado décadas de análise técnica refinada. Sarah percebeu que os outros alunos estavam instintivamente se afastando, como animais selvagens sentindo uma tempestade iminente. Algo na energia da sala havia mudado completamente, como se o ar tivesse se tornado eletricamente carregado antes de um raio. Derek assumiu sua posição de combate favorita, a que havia usado para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos. Pés afastados na largura dos ombros, punhos cerrados na altura do peito, peso ligeiramente à frente. A posição clássica de alguém que havia aprendido artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. James permaneceu imóvel por alguns segundos, simplesmente observando. Seus olhos escanearam Derek da cabeça aos pés, automaticamente catalogando cada detalhe técnico, a guarda alta que deixava as costelas expostas, a base instável que comprometia seu equilíbrio, a tensão excessiva nos ombros que telegrafava cada movimento antes mesmo de começar. Interessante, Derek murmurou, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo sobre a forma como James se movia agora, como ocupava o espaço, que despertou todos os seus instintos de autopreservação. Mas seu orgulho ferido não o permitiria recuar. Há algum problema? James perguntou suavemente, sua voz carregando uma autoridade silenciosa que calou a todos. Derek sentiu sangue subir às bochechas. Sua reputação estava sendo questionada na frente dos seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora, mesmo que todas as suas fibras do seu instinto estivessem gritando para ele parar e se desculpar. Nenhum problema, Derek respondeu forçando um sorriso. Só admirando a sua postura. Alguém te ensinou isso no YouTube?
A piada caiu no vazio. Ninguém sorriu. A tensão na sala havia se tornado quase palpável. Na verdade, James disse calmamente, eu sei exatamente o que é um dojo, e sei que este lugar parou de ser um há muito tempo. Derek franziu o cerã. O nome soava familiar, mas ele não conseguia fazer a conexão. Las Vegas. Que tipo de curso de fim de semana você fez lá? Sarah Chen discretamente tirou o telefone do bolso e rapidamente digitou Academia Nacional de Artes Marciais Las Vegas. O que encontrou fez seu sangue gelar. Não era apenas qualquer curso de treinamento. Era onde os melhores campeões de MMA do mundo das últimas 3 décadas haviam treinado. Derek, James continuou, sua voz ainda calma. Última chance. Peça desculpas a Sarah por questionar o direito dela falar. Peça desculpas aos seus alunos por transformar este lugar num circo e, principalmente, peça desculpas a si mesmo por se tornar exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam te ensinar a não ser. A oferta de clemência pairou no ar como fumaça. Derek poderia ter escolhido a humildade. Poderia ter reconhecido que havia cruzado a linha. Poderia ter preservado a pouca dignidade que lhe restava. Em vez disso, ele atacou. O primeiro soco de Derek foi tecnicamente perfeito. Um jab rápido e preciso, executado exatamente como havia aprendido nos manuais. Era o tipo de soco que funcionava contra 99% das pessoas com quem havia lutado ao longo dos anos. James não estava nos 99%. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que metade dos presentes não conseguiu processar o que havia acontecido. James simplesmente não estava onde o punho de Derek havia mirado. Seu corpo havia deslizado para o lado como água fluindo ao redor de uma pedra. E, de repente, Derek estava desequilibrado, seu braço estendido no ar. Boa tentativa, James comentou suavemente, já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com o ombro direito. Derek girou descontroladamente, tentando localizar seu adversário. Como alguém havia se movido tão rápido? Sorte de principiante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para James. O segundo ataque veio em rápida sucessão. Jab, direto, gancho. 3 socos encadeados com a precisão de alguém que havia praticado a combinação milhares de vezes. Era sua sequência favorita, a que usava para finalizar sessões de treino e impressionar iniciantes. Novamente, James simplesmente não estava lá. Dessa vez, Sarah Chen conseguiu acompanhar o movimento. James havia se abaixado ligeiramente, permitindo que o jab passasse sobre sua cabeça por centímetros. O soco direto encontrou apenas ar quando ele se inclinou para trás numa curvatura impossível. E quando Derek desferiu o gancho com toda a sua força, James deu um pequeno passo para trás, fazendo o punho passar a milímetros de seu queixo. Combinação interessante, James observou, ainda respirando uniformemente. Funciona bem contra pessoas que ficam paradas, mas você está deixando seu lado esquerdo completamente exposto depois do gancho. Derek estava começando a suar. Isso não era normal. Ele havia acertado milhares de socos em sua vida e agora não conseguia acertar um único num homem que supostamente nunca havia lutado antes. Pare de dançar e lute, Derek gritou, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi quando James decidiu que a demonstração havia durado tempo suficiente. O terceiro ataque de Derek, uma combinação desesperada de socos e chutes, encontrou apenas ar mais uma vez. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Quando Derek se recuperou após errar todos os golpes, James estava inexplicavelmente mais próximo. Como? Derek sussurrou, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Derek, James disse suavemente, agora a um braço de distância. Quer saber a diferença entre alguém que aprendeu a lutar em academias e alguém que aprendeu em ringues profissionais? Antes que Derek pudesse responder, James fez algo que desafiava tudo o que os presentes pensavam saber sobre física. Sem aparentar usar qualquer força, sem movimentos súbitos ou agressivos, ele simplesmente tocou Derek no peito com a palma da mão direita. Derek voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Foi literalmente impelido para trás como atingido por uma onda invisível. Seus pés deixaram o chão, ele viajou aproximadamente 2 metros pelo ar e aterrissou de costas com um impacto que fez todos na sala suspirarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Derek ficou deitado no chão por alguns segundos, olhando fixamente para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Não havia dor.
apenas a força irresistível de alguém operando em um nível completamente diferente de qualquer coisa que já havia conhecido. Isso é impossível, Derek murmurou, tentando se levantar. Sara-Chun havia parado de respirar. Em 2 anos estudando artes marciais, nunca havia testemunhado uma demonstração tão controlada e devastadora de poder. Não havia brutalidade, não havia raiva, apenas a aplicação clínica de uma técnica que ela só havia visto em lendas. Na verdade, James disse calmamente, estendendo a mão para ajudar Derek a se levantar. É bastante simples, uma vez que você entende alavancagem, tempo e transferência de energia, princípios que aprendi durante uma carreira profissional de 22 anos. Derek ignorou a mão estendida e se levantou sozinho, suas pernas ainda tremendo. 22 anos? Carreira profissional? Em que? Sara respondeu, sua voz quase um sussurro. Você não entende quem ele é, entende? Todos se viraram para ela, que ainda segurava o celular com os resultados da sua pesquisa. Na tela, dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmavam o que seus instintos já haviam percebido. James Washington, também conhecido como Tempestade Silenciosa, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas, considerado um dos melhores lutadores técnicos da história, aposentou-se invicto após uma carreira de 22 anos, seguindo um acidente que resultou na morte de seu parceiro de treino. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Derek sentiu seu rosto emparecer quando a realidade se instalou. Ele havia desafiado uma lenda viva das artes marciais. Havia publicamente humilhado alguém que podia tê-lo nocauteado com um movimento casual. 5 vezes campeão mundial. Derek gaguejou, toda a sua arrogância evaporando instantaneamente. James assentiu silenciosamente. Me aposentei aos 29. Desde então, tenho trabalhado em qualquer emprego que consigo encontrar. Limpeza, manutenção, emprego simples, vida simples, sem holofotes, sem câmeras, sem necessidade de provar nada para ninguém. A transformação em Derek foi instantânea e dolorosa de se assistir. O homem arrogante havia desaparecido, substituído por alguém que finalmente entendia a magnitude da sua ignorância. Eu não sabia, Derek sussurrou. Se soubesse, você me teria tratado com respeito? E ainda teria humilhado algum outro zelador? Algum outro trabalhador que não tivesse credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo que qualquer golpe físico. Derek percebeu que James havia colocado o dedo na raiz do seu verdadeiro problema. Não a ignorância sobre suas credenciais, mas a arrogância fundamental que o fazia acreditar que podia humilhar pessoas baseado em suas profissões. Sara deu um passo à frente, sua voz firme. Sensei Derek, por 2 anos treinei nessa academia por respeito à sua experiência. Mas o que testemunhei hoje não foi ensino, foi intimidação disfarçada de instrução. Outros alunos começaram a murmurar em concordância. A revelação sobre James havia mudado completamente a perspectiva de todos sobre o que haviam testemunhado. James, Derek disse finalmente, sua voz carregada de uma humildade que ninguém ali havia ouvido antes. Eu peço sinceras desculpas. A você, a Sara, a todos aqui. Não tenho desculpa para meu comportamento. James assentiu, aceitando as desculpas com a mesma graça com que havia dominado o confronto físico. Aprecio isso, Derek, mas desculpas são apenas o primeiro passo. A questão é, o que você vai fazer diferente daqui para frente? Derek olhou ao redor da sala, vendo seus alunos com novos olhos. Alguns pareciam desapontados com o seu comportamento, outros claramente reavaliando tudo o que pensavam saber sobre respeito e hierarquia. Eu vou mudar, Derek prometeu. Vai levar tempo, mas vou mudar. Foi quando Sara fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Sr. Washington, você consideraria ensinar novamente? Porque acho que todos nós poderíamos aprender muito mais de alguém que entende que verdadeira força vem com responsabilidade. James sorriu. O primeiro sorriso genuíno que qualquer um havia visto dele naquela noite. Talvez, mas não para ensinar técnicas de combate, para ensinar algo muito mais importante. Que respeito não é conquistado com faixas ou títulos, mas com caráter. Enquanto Derek absorvia completamente a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Seria uma noite de humildade suficiente para transformar décadas de arrogância? Ou seria necessária uma mudança ainda mais profunda para que verdadeira justiça fosse feita? Epílogo. 3 meses depois, a academia havia sido completamente transformada. James Washington não era mais apenas o zelador.
Sarah Chun havia convencido o proprietário da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Derek Mitchell perdeu metade dos seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Sarah havia discretamente gravado se espalhou pelas redes sociais, mostrando um faixa preta sendo humilhado por um simples zelador. Sua reputação na comunidade das artes marciais estava arruinada. Sensei James, Sarah disse após uma aula sobre respeito e humildade, obrigado por me ensinar que verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. James sorriu, organizando o equipamento. A melhor lição que possa ensinar é simples. Nunca julgue alguém por sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Derek continuou ensinando numa academia menor, mas agora com uma humildade forçada pela vergonha pública. Havia aprendido da forma mais difícil que a arrogância tem um preço. Às vezes, a justiça vem silenciosamente, como uma tempestade que transforma tudo sem fazer ruído. James provou que verdadeira vingança não é destruir seu adversário, mas mostrar que grandeza vem do caráter, não de títulos. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como pessoas extraordinárias transformam humilhação em triunfo.